Boa noite, é muito bom estar aqui novamente para que nós possamos assistir essa aula maravilhosa, né? E hoje nós vamos ler sobre o Homem Integral, capítulo 3, a busca da realidade, religião e religiosidade. No calendoscópio do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Eles se tornam o que agrada às pessoas com quem convivem, o ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. Adota-se uma fórmula religiosa sem que se viva de forma equânime dentro dos cânones da religião. É a experiência da religião sem religiosidade, da aparência social sem o correspondente emocional que trabalha em favor da autorrealização. O conceito de Deus se perde na complexidade das fórmulas vazias do culto externo, e a manifestação da fé íntima desaparece diante das expressões ruidosas. Destituídas dos componentes espirituais da meditação, da reflexão, da entrega. Disso resulta uma vida esvaziada de esperança, sem convicção de profundidade de natureza espiritual. A religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demitificando a morte e abrindo-lhes as portas aparentemente indevassáveis da percepção humana. Desvelar os segredos da vida de ultratumba, demonstrar-lhe o prosseguimento das aspirações e valores humanos, ora noutra dimensão dentro da mesma realidade da vida, é a finalidade precípua da religião. Ao invés da proibição castradora e do magnetismo irracional, agressivo, a liberdade de pensamento e de opinião, a religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais, das origens do ser e do destino humano, ao lado dos equipamentos da ciência, igualmente interessada em aprofundar as sondas das pesquisas sobre o mundo, o homem e a vida. A fim de que esse objetivo seja alcançado, faz-se indispensável a coragem de romper com a tradição, rebelar-se contra a mãe religião, libertando-se das fórmulas para encontrar a forma mais perfeita, da mais perfeita identificação com a própria consciência geradora de paz. Tornar-se autêntico é uma decisão definidora que precede a resolução de crescer para dar-se. O desafio consiste na coragem da análise de conteúdo da religião, assim como da lógica, da racionalidade das suas teses e propostas. Somente dessa forma haverá um relacionamento criativo entre a crença e a fé, a religiosidade emocional e a religião. Essa busca preserva a liberdade íntima do homem perante a vida, facultando-lhe um incessante crescimento que lhe dará a capacidade para distinguir em que acredita e por que em tal crê, sustentando as próprias forças na imensa satisfação dos seus descobrimentos e nas possibilidades que lhe surgem de ampliar essas conquistas. Já não se torna então importante a religião, formal e circunspecta, fechada e sombria, mas a religiosidade interior que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude. As aspirações não se fazem atormentadoras, não mais surge a solidão como abandono e desamor, e diluir-se o medo ante a sua religiosidade que impregna a vida com esperança, alegria e fé. O germe divino cresce no interior do homem e expande-se, permitindo que se compreenda o conteúdo paulino, que ele já não vivia, mas o Cristo nele vivia. A religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. É uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emergir da rotina e encontrar a sua própria identidade.
Legal, esse texto da benfeitora é extraordinário e hoje a gente vai ter que amadurecê-lo, né? Tem muitos conceitos aí interessantes e vocês percebem que ela já nos traz definições, né, de religião e religiosidade, que são coisas muito distintas, apesar de muitos ainda entenderem como sendo sinônimos, né? E a gente vai compreender isso um pouquinho melhor, né? Vamos continuar aqui a nossa abordagem do self. Lembram-se onde estamos? Lembram-se? Estamos na quinta abordagem, ou no quinto sentido de self, que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz na série psicológica, né? Já falamos de 4 concepções e entendimentos desse self. E finalizamos a semana passada, não conseguimos concluir toda a ideia, com a noção do self como uma força teleológica. E falamos que teleológica vem de teleo, que significa sentido, objetivo, né? Então o self, uma das funções também do self em nós, é a função de gerar um mito de significado para a minha vida, de gerar um sentido existencial ou um mito pessoal, né? Para que eu estou na vida? Para que Deus me criou? Isso é uma função do self, de gerar esse aspecto de ir ao encontro dessa realização, né? Essa busca de um sentido e ir ao encontro da realização desse sentido a partir dessa força propulsora que é o self, né? É um significado, um para quê, uma meta existencial que todos nós temos, algo maior que nos move, né? Se nós pensássemos no self como uma força teleológica, é aquela voz interior que nos indaga: para que eu estou no mundo? Para que eu estou no mundo? É isso, essa indagação que deve ser respondida à luz do encontro do ego com o self. Senão eu estou no mundo para as questões do ego. E aí eu vou buscar e responder o para que eu estou no mundo à luz do ego, né? Então o sentido é que a gente busque isso, né? Porque a nossa vida, ela não é desprovida de sentido. A nossa vida tem uma razão, né? E se nós não pararmos para indagarmos a nós mesmos, para que eu estou no mundo, é muito difícil que a gente consiga estabelecer essa conexão com esse maior em nós, né? Com essa personalidade mais profunda. Então há uma meta para a nossa vida, todos nós temos uma meta, e essa busca pelo sentido é compreendido por Jung como uma marca divina em nós. Então essa força teleológica que a benfeitora trabalha na série psicológica é esse impulso que dá sentido às coisas e à vida, esse impulso que gera em nós um significado e um sentido existenciais. Para que estou aqui, o que estou fazendo aqui, o que vim fazer no mundo, né? E para Jung, a nossa vida busca então, a psique busca por esse sentido, impulsionado por esse self, e essa busca do sentido é compreendido na visão junguiana como uma busca de Deus. Porque Deus, para Jung, é o sentido ou o significado para a vida. E a gente conversou um pouquinho na semana passada sobre isso, inclusive da entrevista, né? Da incompreensão, tanto do entrevistador como de muitos que ouviram a resposta sobre, quando indagado, se Jung acreditava em Deus, né? Então a nossa natureza busca esse sentido que nós poderíamos chamar de Deus. Pois o que é Deus se não o sentido à vida? Deus é o sentido à vida, né? Então Jung vai dizer que ninguém pode viver sem Deus, porque ninguém pode viver sem sentido. Quando eu vivo sem sentido, eu não vivo, ou eu vivo uma vida morta, é uma vida desprovida de alegria,
de colorido, de motivações. É uma vida que começa a perder a vontade de viver, porque já não há mais sentido ou razão. É uma desconexão do ego dessa força maior que há em nós, que gera, que nos dá esse sentido e esse mito pessoal. Então isso é muito importante. Então ninguém pode viver sem sentido, ou ninguém pode viver sem Deus, Jung vai falar, né? E Jung vai dizer também que a nossa vida é uma busca por Deus. Ou seja, nós constantemente estamos buscando um sentido para a vida, né? Mas Deus, e aí cuidado pessoal, é Deus enquanto uma força interna. É Deus enquanto um sentido, uma força psicológica que dá um sentido existencial à vida. Esse é o conceito de Deus para Jung. E não o conceito de Deus que de forma geral se tem na religião. Então, quando Jung diz que ninguém pode viver sem Deus, é que ninguém pode viver sem essa força propulsora do sentido à vida. Porque é inata em nós, está no inconsciente coletivo ou é o próprio espírito. É o que eu venho fazer no mundo, o que eu estou fazendo aqui, para que eu reencarnei. É o nosso mito pessoal. Quando eu desencarnar, talvez a minha reflexão seja: será que eu me realizei enquanto sentido? Será que eu planifiquei o meu espírito para o que eu me propus a vir fazer no mundo? Será que o meu planejamento reencarnatório, pelo menos consegui cumprir alguns aspectos, a maior parte dele? Ou o quê? Será que me desviei muito desse planejamento? Por isso que ninguém pode viver sem Deus. Ninguém. E nós lemos uma vez aqui na introdução, a Adri Bacarin leu para a gente, e a benfeitora diz assim: Deus, na visão moderna do Espiritismo, e ela ainda até chamou a atenção, ela falou: olha que interessante, na visão moderna do Espiritismo. E a benfeitora trabalhou essa ideia. Deus, não mais enquanto o Criador do universo, que também é perfeito, né? Essa abordagem, esse entendimento de Deus compreensível para nós, mas numa visão que vai além desta compreensão, ou seja, numa visão psicológica de um Deus interno, que nos impulsiona a vida, que nos dá sentido, e que se eu me desconecto dessa força que gera mito pessoal, sentido à minha vida, eu vou ter problemas. Né? Problemas para o ego. Porque o ego se desconecta e o self cria os mecanismos para trazer o filho de volta a casa. A reconexão com Deus. Mas para o ego vai ser um problema. Mas para o self não há problema nenhum. Então isso é importante. Então se Deus dá o sentido à vida, então o sentido pode ser simbolizado por essa imagem de Deus. Essa imago Dei que nós temos. Que é um dos sinônimos do self, é um dos sinônimos, como nós vimos. Então nós temos dentro de nós essa força interna, essa força que nos impulsiona para uma meta, para um destino que nos cabe, não tem como fugir, e para realizar aquilo que é a nossa essência. E aí eu pergunto para vocês, qual é a nossa essência? Personalidade transitória, ego, personalidade permanente, self. Qual é a nossa essência? Eu vim para realizar qual personalidade? A personalidade menor ou a personalidade maior? A personalidade mais pequena, mais superficial, ou a personalidade mais profunda em nós? É isso que a benfeitora está propondo, quando ela trabalha self como essa ideia de força teleológica. E não importa se você acredita nisso ou não, independe do ego, essa força impulsiona o ser a um sentido. Todos nós que estamos encarnados
estamos sendo impulsionados a um para quê. É um processo natural. E à medida em que nós vamos conscientemente despertando para isso, mais fácil é de haver essa conexão do ego com esse self. Isso é muito importante. Então, esse termo teleológico, né, nós brincamos ali, fizemos uma analogia que, da mesma maneira que a água do rio busca o mar, porque é da natureza da água do rio buscar e chegar ao mar, o nosso espírito, a nossa essência busca um sentido e um significado à vida. Porque é da natureza do espírito entender o para quê. E eu posso fazer muitos mecanismos para bloquear isso. Assim como o rio vai ter grandes dificuldades, muitas vezes, para vencer alguns troncos que atrapalham o processo, tem que fazer algumas curvas e desviar algumas montanhas, mas a fatalidade é chegar ao mar. A fatalidade do rio é ter a comunhão com o mar. Então, a fatalidade do espírito é ter a comunhão com o psiquismo divino, que é a comunhão com Deus. Mas pode ser a comunhão do Deus interno, o ego se relacionando com o self, mas também o sentido do Deus criador. Porque quando chegarmos na comunhão com Deus, estamos no final desse processo todo de crescimento, de entendimento do ego e de relação do ego com o self. Perfeito? Tudo bem? Basicamente isso a gente discutiu bastante semana passada. Então, a benfeitora usa esse termo porque há uma ciência chamada teleologia, em que teleo significa finalidade e logia é estudo. Então, a teleologia é o estudo filosófico dos fins, do propósito, da meta, do alvo, do objetivo ou da finalidade. Então, a benfeitora está dizendo assim, na nossa existência, há uma força inconsciente que nos impulsiona para uma meta, para um destino que nos cabe, que busca um fim último, uma finalidade maior para a vida, para realizar aquilo que é a nossa essência, que é o espírito imortal. Já se perguntaram para que estou no mundo? Essa pergunta é muito importante, porque a partir do para que é como eu vou conduzir a minha vida. Como eu vou conduzir. Se Deus é o sentido psicológico à vida, ninguém pode viver sem Deus, sem sentido. Então, como eu vou conduzir a minha vida? Que Deus eu vou servir? Que altar eu vou ter? Porque ninguém pode viver sem Deus. A gente só escolhe qual Deus e aonde a gente vai colocar esse Deus, qual altar. Ou quais deuses. E pode ser que o meu Deus ou os meus deuses sejam deuses do ego. Porque o ego está desconectado de um sentido maior, mais profundo, que é o self. E o self vai cobrar essa desconexão. Vai redirecionar o ego para o caminho, para o retorno à conexão com o self. E aí eu posso muitas vezes servir a deuses, falsos cristos, falsos profetas. E mais adiante, eu ainda tenho tudo que aqueles cristos, profetas, deuses me proporcionaram, mas como são exclusivamente egóicos, eu não tenho ainda um sentido existencial, tenho um vazio existencial. E aí a vida, mesmo com tudo que o ego pode oferecer, as coisas do ego, ainda é uma vida infeliz, sem colorido, sem alegria, sem motivação, sem otimismo. É uma vida pessimista, é uma vida difícil, é uma vida pesada, é uma vida queixosa, é uma vida ansiosa, é uma vida de angústias, que é o reflexo psicológico da desconexão do ego ao self. Piorou de vez. Vocês percebem como o inconsciente, na visão junguiana, é um inconsciente sábio?
é diferente do inconsciente freudiano, né? O inconsciente freudiano é o inconsciente do desejo, do impulso, da satisfação do impulso, né? Exatamente. E o inconsciente junguiano, ele independe disso. Ele é maior do que isso. Inclusive o ego busca algumas coisas e a determinação do impulso do self como finalidade teleológica é outra, definido a priori, antes ainda do ego. Independe do que o ego quer. E às vezes nós queremos muito uma coisa e a gente pensa assim, isso é o sentido para a minha vida, é isso que vai me realizar enquanto pessoa. É ter aprovação nesse concurso, é vencer aquilo, é passar naquela outra situação. E às vezes a gente não consegue isso. E a gente pensa assim, poxa, mas que raiva, me esforcei, dei tudo de mim, o que será que Deus quer de mim? Qual é a razão para isso? E a gente não compreende, o ego não compreende. E mais adiante, quando a gente restabelece essa conexão, é que cai a ficha. Agora eu entendo. Tinha uma razão maior. Porque essa finalidade, ela independe do que o ego quer, da vontade do ego. Ela é determinada pelo espírito imortal. Então, Joana de Ângeles, ela vai dizer tudo isso que a gente está comentando, que a gente conversou semana passada e continuamos aqui sobre o sentido de que há uma força inconsciente que nos impulsiona um para quê na vida, e que se eu não tiver isso claro em mim, conectado com essa essência, eu vou ter dificuldades. Ela vai dizer assim, no livro Triunfo Pessoal: ninguém vive realmente sem objetivo existencial. Ela está dizendo o que Jung disse, só que Jung dizia assim, ninguém pode viver sem Deus. A gente só escolhe que Deus, ou quais deuses quer servir, em que altar ou em quais altares nós vamos colocá-los. Então, ninguém vive realmente sem objetivo existencial, nem que queira, porque há um impulso que nos leva a isso. Para que estou na vida? E em algum momento da nossa vida, essa força vai falar mais alto, essa voz vai falar mais alto. E a gente vai segui-la. É aquele momento em que a gente fala, ou pensa, né? Agora eu quero isso, eu vou me realizar nisso. E se a vida começa a ficar menos pesada, menos ansiosa, mais colorida, mais otimista, mais leve, mais feliz, bingo, está conectado com o self. Está no caminho, está indo ao encontro do Pai. Agora, se a vida está na busca de um sentido que me leva à aflição, angústia, inquietação, dificuldades, tormentos, maneira pessimista de encarar as coisas, é uma desconexão com Deus. Mas o que será que a gente poderia dizer, Wagner, em relação àqueles que a gente diz de perder o sentido de viver mesmo, ou que se nega ir em busca de um sentido para viver, meio que aqueles de nós que desistimos, sabe? Até exatamente porque isso. Implicar em buscar o sentido, eu também terei que me responsabilizar por algumas coisas e que eu não estou afim. Então, é melhor eu deixar para próximo, entende? Será que a gente poderia dizer que essa daí está sem objetivo existencial? Inclusive, quando a benfeitora trabalha a perda do sentido existencial e o vazio existencial, ela vai trabalhar exatamente essa ideia. Então, mas aí então esse vive e como eu amplo, tenho... né? Não é o vive biológico, né? Não, é o vive espírito imortal. Porque eu posso sobreviver sem um objetivo existencial, não aproveitando a minha existência, ok? Ou eu posso viver a existência física, encarnado, na busca de um sentido que não é conectado a essa essência profunda, mas eu vivo uma vida morta. E às vezes eu só vou perceber que essa minha vida
vivida nessa existência foi pouco produtiva, uma vida morta, para o espírito imortal, quando eu desencarnar e olhar qual era o para quê que eu vim, né? Qual era o planejamento reencarnatório que eu vim. Esse é o estado de estar dormindo, né? Exatamente. Isso desperta tudo que dorme, porque você não está conectado, isso não tem sentido, né? Ou você fosse um estado de sono. É o objetivo existencial, o significado para a vida. Mas o meu Deus, o meu significado, pode estar no dinheiro, pode estar nas conquistas materiais, pode estar na posse, pode estar nos títulos. Não, no caso Né? Vamos pensar, é o meu Deus, ou seja, eu tenho um sentido para viver, mas é um sentido que não tem uma conexão com a realidade profunda, um para quê maior. Então o self, como é sábio, esse inconsciente junguiano é sábio, vamos colocar didaticamente assim, percebendo, né, que o caminho está sendo desviado, ele cria uma forma da gente retornar para o caminho, para um sentido com a conexão maior, né? Porque senão é uma busca desconectada do self. E aí o self cria os mecanismos, como diz Adri, para esse despertar. Caiu a ficha. A perda do objetivo existencial poderia então explicar Uma desconexão, sem dúvida. Vamos pensar assim que o suicídio é o grau máximo da desconexão do ego ao self. Eu não tenho mais sentido nenhum para eu viver, nenhum. E eu estou tão conectado somente ao ego, sou tão egoísta que eu só penso em mim. A minha dor precisa acabar. Não importa se para eu acabar a minha dor, muitas pessoas que vão ficar vão continuar sofrendo. Então veja que é uma desconexão muito grande. Muito grande. Né? E é sempre uma ilusão, né? Porque é um ego dormente, que não despertando para essa realidade, acredita que é isso que existe, ou seja, não percebo, né, na verdade, a minha sombra, inclusive, né, aquele sol do meio-dia. Eu olho para todos os lados, digo assim, não tenho nada disso, não tenho sombra, não percebendo que a sombra está embaixo dos pés, né, mas que está desconectado dessa realidade, dessa essência. A depressão, nós poderíamos dizer que também é um indicativo de que a vida perdeu o colorido, perdeu o significado, perdeu a vontade de viver, né? Então a pergunta, e a Iris Sinotti trabalha isso brilhantemente, ela diz assim, quando a dama chegar, no sentido da depressão, né, é um grande convite que ela lhe faz para ressignificar a vida. Dar um sentido novo, se esse sentido está egóico, né? Ou até para criar um sentido, se eu não tenho mais ele, se eu perdi essa conexão. Então não há coitadinhos, né? Há sim espíritos imortais, muito narcotizados com a matéria, muito relacionados com o ego, esquecendo-se da sua essência. E aí, se eu me suicidar, eu vou ter que me responsabilizar por isso. Se eu me deprimir e achar que o mundo todo é culpado, da mesma maneira eu vou ter que me responsabilizar por isso, né? Porque, como a Ari disse, é difícil perceber que é aqui que tem que tratar, né? E é isso que Jung diz. Quando o ego está desconectado do self, ele precisa ligar-se. Porque a cura é justamente a conexão com esse médico interno que dá sentido à vida. Jung vai dizer assim, não há nenhuma pílula, não há nenhum médico externo que possa fazer algo por esse paciente. Às vezes, inclusive, o médico vai abandonar o seu paciente, psicologicamente, metaforicamente, porque eu não posso mais fazer nada, não tenho o que eu faço. E agora é uma luta interna, em que esse ego vai ter que cair do cavalo, vai ter que encontrar a sua estrada de Damasco, vai ter que comer areia, vai ter que ficar cego, vai ter que morrer, mas nessa morte
há uma grande transformação, uma conexão com esse self, um encontro com essa força que dá sentido e, da mesma maneira, um renascimento para um novo sentido. E isso é pessoal e intransferível. É aquele momento em que a gente pensa que Deus realmente me abandonou, que não tem mais nada. Mas no momento em também que eu estou morrendo, se processa a transformação, o renascimento. Porque é no momento mais difícil que há o encontro com Deus. A gente vai entender isso melhor na jornada heróica da alma. Então a benfeitora continua. Olha como fica mais claro ler, né? Dá mais coerência à leitura. Ninguém vive realmente sem objetivo existencial. O ser humano suporta qualquer tipo de perda. Porque seja a perda qual for, fortalece o ego. Estrutura a consciência, amplia os níveis de consciência, desde que haja uma conexão com o sentido. Talvez eu vou entender esse para quê depois. Não entendi o para quê, mas eu sei que há um Deus justo, bondoso, que me ampara, que nada ocorre que não seja justo e bom, então vamos lá. E no caminhar, no processo, o ego vai se fortalecendo, se relacionando com esse sentido maior e compreendendo esse sentido maior. Às vezes é no final do processo, às vezes é no meio, não importa. Ninguém pode viver sem um sentido. O ser humano suporta qualquer tipo de perda. Agora, não, porém, a perda do objetivo existencial. Porque se eu me desconecto com a minha realidade, a vida vai começar a deixar de ter graça. Quem quer já adiantar um pouquinho as reflexões, procura os capítulos que a benfeitora trabalha ao longo da série psicológica. Perda do sentido existencial, vazio existencial, a busca pelo sentido, e já vamos começar a ampliar isso, mas nós vamos trabalhar isso ainda melhor. O livro, Conflitos Existenciais, né? Que são grandes recursos pedagógicos do self, do espírito imortal, convidando o ego a reconectar-se com a essência. Então, se nós pensássemos nessa perspectiva psicológica, qualquer tribulação, qualquer dificuldade é uma grande possibilidade pedagógica para o ego conectar-se com um para quê, com uma finalidade. E dar um novo sentido. Lembra quando a gente estudou ego, que nós fizemos uma comparação didática de lentes, e eu enxergo aquilo que a lente está na frente, ou seja, o que eu coloco? Então eu posso também ir mudando essas lentes, né? E percebendo a vida com lentes mais bonitas, mais leves, desde que eu esteja essa conexão. Porque se eu não estou conectado a isso, então eu vivo só no meu ego, no meu egoísmo, então é muito fácil eu guardar ressentimento, porque é muito fácil eu me sentir magoado, numa desconexão maior de para que eu estou aqui. Será que eu estou aqui para me sentir magoado, para guardar rancor e mágoa? Ou estou aqui para me conectar com um para que eu vim? Entendendo que eu sou filho de um pai amoroso, que criou a todos igualmente, que somos irmãos nesse processo, que cada um dá o que tem na jornada evolutiva. Aí eu estou conectado com uma essência muito maior. E aí a vida fica leve. Porque quando alguém me oferece algo, eu compreendo de outra maneira. São outras lentes. É essa a reflexão que a benfeitora propõe. A busca, diz ela, em amor, imbatível amor, de um sentido existencial por parte do ser humano, constitui-lhe, olha ali o que ela fala, uma força inata, porque é o espírito imortal, impulsionadora para o seu progresso. Olha que bonito, é essa a ideia que nós estamos trabalhando. O que me impulsiona para o meu progresso e que é inato em mim? O espírito imortal, a lei de evolução,
e a realidade que eu tenho de realizar todos esses germes, essas sementes que foram criadas por Deus, até eu ser perfeito. Então a gente começa a perceber que ela vai semeando esses conceitos ao longo de toda a série, né? Essa força teleológica é uma força inata, já nasceu conosco, impulsionadora para o progresso. Mas não é o progresso material que nós estamos falando, é um progresso mais profundo, de uma realização enquanto ser, né? Se o indivíduo perde o sentido existencial, triunfo pessoal. Olha lá, me desconectei do self. A sua jornada se torna exaustiva e enfermiça. E mesmo o corpo dando sintomas claros, sinalizando esse ego para ver se ele acorda, que se desconectou, a gente não acorda. A gente às vezes continua agindo da mesma maneira. E ao invés de perceber que a cura está dentro, que a gente deve se reconectar, para, desacelera, pergunta o para quê, busca isso em você. A gente quer uma cura milagrosa rápida, um remédio. Se o médico não resolve o problema, o médico que é ruim. Mas o pior médico, ou o médico que está ruim, né, não é o médico exterior. É um ego doente, desconectado do real médico interno, que dá essa força de ressignificar a vida. Então aí a jornada é exaustiva, tudo é cansativo. Eu começo a segunda, não vendo a hora de chegar a sexta. Porque afinal, o para quê do meu trabalho é dinheiro só. É ego. Agora, se o para quê do meu trabalho é outra coisa, a alegria que me proporciona aquilo, o quanto eu aprendo a cada dia, o relacionamento com as pessoas, as possibilidades que eu tenho de servir, de contribuir para o mundo com aquilo que me cabe naquele serviço, eu estou conectado a algo mais profundo, a um para quê. Aí a vida não fica tão cansativa, tão exaustiva. Mas quando você diz assim, isso é importante, a vida está me oferecendo oportunidades para eu me conectar, mas só vai ter esse olhar quem está desperto, né? Quem está no processo de autodescobrimento. Porque se eu não estou nesse processo de autodescobrimento, eu não quero despertar para o self. O ego não quer, ele vai lutar contra. Eu quero uma cápsula, porque eu estou ansioso, eu preciso de um remédio para controlar isso, e o problema não está em mim. É o meu trabalho que me estressa, é meu chefe que me deixa angustiado, é a vida que me deixa assim. Então eu ainda estou fora de mim, né? Numa ilusão do ego, numa desconexão com o self. Mas esse self está num processo, numa jornada heróica. Vai crescer, vai aprender. Talvez o mecanismo heróico, a morte, seja o sintoma, mas também é a reconexão. Então, cada um tem o seu caminho, tem o seu andar, né? Por isso que não há regras. O que a gente tem que estar é consciente. Poxa, por que esse sintoma no meu corpo é recorrente? O que a psique está me convidando a olhar que talvez eu precise compreender de uma maneira maior, né? Essa é a proposta daqueles que estamos nessa jornada de autoconhecimento, né? É mais fácil tratar o sintoma. A gente trata a infecção com analgésico. Não trata nada, só tira a causa, né? Só tira a dor, aliás, só tira a consequência, a dor. Mas esse antibiótico está dentro de nós, né? E se a gente ampliar isso para, aí sim, o nível espiritual, o universo, Deus, as relações dos encarnados e desencarnados, às vezes a gente se compromete e está tão desviado da nossa proposta que eles nos tiram da existência. Porque a gente vai se comprometer tanto e muito mais que é melhor retornar. Volta, aborta o plano. E desencarna. Então, todos nós precisamos de um sentido. Tem um livro
que é do Raul Teixeira, mas eu não me lembro, a autora acho que é Benedita da Silva, mas eu não me lembro o título do livro. E ela tem uma mensagem muito bonita, assim, ao longo do livro. E ela fala assim que nós todos os seres, precisamos de paz na alma. E a gente consegue paz na alma. É o nome do livro. É o nome do livro? Tem um que é a Carta Magna da Paz. Eu não sei o nome. A da Dona Benedita. Benedita. Ela trabalha essa ideia de que nós precisamos de paz na alma. E isso me retoma a ideia da paz do Cristo. Ações corajosas para viver em paz. Esse é o livro? E ela vai dizer aí, todos nós precisamos de paz na alma. Mas quando ela diz isso, precisamos de paz na alma, ela está dizendo, precisamos de um sentido, um para quê. Porque é isso que nos traz paz, calma, alegria, o colorido. Né? É o sentido que dá paz. Tem Wagner, não sei se desse livro mesmo que diz, tem uma frase que diz assim, a paz do mundo começa no teu mundo em paz. É maravilhoso, né? Exatamente. Fica claro esse conceito de sentido que há em nós? Bem, não tem como fugir disso, pessoal. A vida nos cobra quando a gente desconecta da nossa essência, né? A vida está muito difícil, está muito queixosa, está muito ansiosa, está muito rápida, não tem tempo para nada, que também é um mecanismo de fuga, porque quando eu não tenho tempo eu não paro, e se eu não paro eu não me relaciono com o meu inconsciente, é um mecanismo egóico de fugir do autoencontro. Então para e contempla, porque você está num caminho que logo, logo o self vai cobrar isso, por meio de sintomas, né? Então a força teleológica é essa força ou esse impulso que é o gerador de todo o potencial energético, psíquico, que sustenta a vida e a movimenta para uma direção. A gente poderia resumir dessa maneira. Vamos pensar assim, o que me move para viver? Na visão espírita, isso é muito mais fácil de ser compreendido. Quais os tesouros que eu devo buscar? O que eu devo realizar na vida? E aí, por favor, né, aquela discussão que a gente já teve, não é para abandonar as coisas do mundo. É o equilíbrio, o caminho do meio, crescendo na polaridade espírito-matéria, né? Mas nunca perdendo a conexão de quem eu sou realmente. Um espírito imortal, temporariamente no mundo, temporariamente usufruindo tudo isso. Mas com uma finalidade muito maior do que viver exclusivamente para as coisas do mundo, né? Diferente de quem vai viver para as coisas do mundo conectado ao self. Fica tudo mais gostoso. E aí o estudo é mais gostoso, porque tem um para quê, e aí eu aprendo, e esse estudo me proporciona ensinar e puxar mais pessoas comigo, e aí eu faço bem feito, porque eu amo o que eu faço, estou conectado com aquilo, e aí o retorno financeiro muitas vezes vem, né? Então isso é importante para todos nós. Então Joana de Ângeles tem uma mensagem muito bonita, dentre várias, né? Se é que a gente pode escolher uma, mas é intitulada A Tua Vida. E aqui ela vai trabalhar esse sentido novamente. E mais, vai trabalhar o confronto das polaridades. Lembra de um dos conceitos de self que nós trabalhamos, como essa estrutura que vai integrar e unir a polaridade que existe em nós? É o self que impulsiona a gente caminhar no caminho do meio. Nem tanto para cá, nem tanto para cá. Porque se eu estou polarizado, eu estou neurotizado. Estou cindido, estou dividido, estou diabólico, né? Então ela vai trabalhar esses dois conceitos. A tua vida possui um alto significado. Alto. Talvez o significado do ego seja baixo, então, né? Poderíamos dar essa interpretação. Ou um significado menos importante, talvez, né? Porque é mais ilusório. Importante, mas não mais. Não viva exclusivamente para esse significado, né? Descobrir
Então, é descobrir, é um processo também. É ir lá, tirar o que está cobrindo, olhar, tirar o véu. E quando eu tiro o véu, eu tenho uma visão melhor sobre aquilo, né? Descobrir o sentido da existência. E para que te encontras aqui? Eis a tua tarefa principal. E como diz Vanin, estou preocupado que ainda não casei. Pois é. Muitos indivíduos, olha que interessante isso. Muitos indivíduos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais. Não tem nenhum problema. É uma jornada, é um processo. Só que a benfeitora vai dizer que quando você alcança aquela conquista material que era o seu objetivo, e como ela é egóica, esse prazer é rápido, de curta duração. E logo exige-se um novo sentido e um novo impulso. E isso não acaba nunca. Cada vez eu preciso de um novo prazer, alcanço, fico um pouco bem, depois eu me entedio e aí preciso de novo. Água do mar, que eu vou tentando matar a sede e mais tenho sede. Jesus aborda isso na água que eu te der. Isso. Se tu beberes da água, eu tenho a água viva. Se beberes dessa água, nunca mais sentirás sede. É esse o sentido psicológico. Né? Porque se eu estou na busca, das questões somente do ego polarizado, a vida fica angustiante. E é um trabalho manter isso, né? Porque aí eu tenho que cada vez me esforçar mais e me comprometer mais e dedicar mais tempo ainda para agora manter tudo aquilo, né? Então são escolhas que nós fazemos e que cada um aprende com essas experiências. Então, se muitos indivíduos por ignorância colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais e ao consegui-los ficam entediados, natural, sofrendo frustrações e tão infelizes quanto aqueles que nada lograram. Então quem consegue, se a gente for ver, é tão infeliz quanto quem não conseguiu e quer, porque o objetivo está na mesma coisa. Provoca ciúme no outro que não conseguiu. Nas questões materiais. E provoca ciúme no outro que não conseguiu. Exato. Se observas, agora ela vai tocar num ponto maior. O que o ego tem que olhar? O que o ego precisa perceber de mais profundo em mim? Que sentido é esse? Aí ela vai responder. Se observas a questão espiritual da vida, é outro entendimento. É outro entendimento. O dinheiro é importante, tudo é importante do aspecto material, desde que dosado, desde que eu entenda, como diz Kardec, o que é necessário, o que é supérfluo, o equilíbrio para gerir isso. E que eu usufrua de tudo isso entendendo que não é meu, ou seja, sem apego, podendo abandonar isso a qualquer momento, porque em algum momento eu vou ter que abandonar, vou ser convidado a retornar ao mundo espiritual. Então, se observas a questão espiritual da vida, para que Deus me criou? Para que eu estou aqui? Qual o sentido maior de tudo isso? Filosofia espírita na veia. Filosofia espírita na veia. A necessidade de te iluminares com o pensamento divino. Olha o que ela está dizendo. A necessidade de te iluminares com o pensamento divino. Imagina esse self como uma imagem de Deus que me impulsiona ao progresso. Então, esse ego iluminado por esse Deus interno, esse pensamento divino que há em nós, é uma das visões do self, que a benfeitora nos traz. Toda a tua marcha se realizará segura. Segura. Eu vou estar
na visão dos outros, tropeçando, cambaleando, tendo um monte de problemas, mas eu estarei tranquilo com a paz do Cristo, porque eu tenho um para quê. Eu tenho um para quê na doença, na dificuldade A, na dificuldade B, entendendo, como a gente sempre diz, o aspecto espiritual, os atributos da divindade, a lei de causa e efeito, um ego conectado a um self, bebendo a água da fonte viva e se iluminando e vivendo de forma segura e frutuosa, porque agora, de tudo isso, como eu posso ser mais forte ainda? Mas a primeira ideia do ego não é essa, né? A primeira ideia do ego é fugir de tudo isso. Se eu estou desconectado, mas porque eu, mas porque meu filho, Deus me abandonou, só comigo que acontecem essas coisas. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E é assim mesmo. E hoje essa alteração física, amanhã aquela. Ninguém pode sentir-se completado. Olha aí. O que me move na vida, o que me faz realizado completo. Porque se eu não tenho essa conexão, falta algo. Se há um vazio, falta alguma coisa. Tem um vazio ali, falta uma conexão. E eu vou procurar preencher esse vazio de algumas maneiras, talvez. E a benfeitora trabalha isso também. E às vezes esse preenchimento vai ser com alguns deuses que são egóicos. E esse vazio não se preenche. Fica sempre faltando alguma coisa. Por mais que eu conquiste, que eu possua, que eu tenha, fica sempre faltando algo. Essa felicidade em viver, essa alegria, esse colorido. Né? Então ninguém pode sentir-se completado se não possuir essa conexão do ego à realidade maior. Se não tiver uma constante ligação com Deus. Mas é um Deus psicológico. Uma imagem divina, um sentido que nos impulsiona a algo maior, a questão espiritual. Daí a gente começa a compreender muito melhor as coisas. Agora, se eu estou desconectado disso, ou quanto mais desconectado do meu self, mais eu vou na onda, mais eu vou com a maré, mais eu sigo o fluxo da massa, mais massificado eu estou, mais eu ajo igual todo mundo. Eu não sou o sal da terra, eu não sou a luz do mundo, eu não sou o que faz a diferença. Eu sou mais um, que anda com todo mundo, que faz tudo igual, que usa a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma bolsa, mas tudo igual. Que pensa da mesma maneira, né? Então, quanto mais desconectado dessa essência, mais massificado eu estou. E quanto mais massificado eu estou, menos eu sou quem eu sou. Menos individuado eu estou. Essa é a ideia que Jung vai trabalhar. E a benfeitora também. Então ela vai dizer assim, para finalizar esse raciocínio, Rose. Amor, imbatível amor. Sem uma decisão clara, sem uma conexão com um para quê, mas não é qualquer conexão, é um para quê profundo, é com o self, é a questão espiritual. Sem uma conexão clara com a questão espiritual, o ser torna-se instrumento dos outros, agindo conforme as demais pessoas, em atitude conformista, perdendo-se sem motivação, ou se deixa conduzir pelos interesses do grupo, atuando conforme o mesmo, que lhe impõe comportamentos, anulando o seu interesse. Eu não sou eu, estou desconectado, eu sou mais um na multidão, estou indo aí no fluxo. Sou massificado. Então, quanto menos conhecimento eu tenho de mim, e quanto menos conexão eu tenho com a minha essência, mais eu vou na onda. Naturalmente, olha o que ela diz,
perde contato com o self. E se perde contato com o self, quem é que aflora? Para que sobreviva o ego. E assimilando o que é bem da época, assume os modismos e se despersonaliza. Essa é uma atitude de um ego enfraquecido. Um ego enfraquecido que não dialoga com o self. E isso é uma atitude que a gente vai ter lá na adolescência. É uma atitude ainda de adolescente, não é uma atitude de adulto psicológico. Porque o adolescente, ele não sabe psicologicamente ainda quem ele é, o que ele quer. Então ele precisa ser aceito pelo grupo. Então eu não gosto de usar saia aqui, mas eu vou usar porque todo mundo da minha turma usa e está na moda agora aquele cabelo, então eu vou usar esse cabelo assim para ser aceito pelo grupo. Mas até eu entender que cabelo eu quero, onde eu quero, até que altura essa saia vai e como eu gosto de viver, é um crescimento psicológico. E às vezes a gente vai ter essa imaturidade psicológica enquanto adultos. Então essa conexão é importante. Porque a conexão nos faz, com a questão espiritual, sermos sim, sim, não, não. O que eu quero para a minha vida é esse o meu sentido. Então isso aqui, muito obrigado que você está me oferecendo. A mim já não me interessa mais. Apesar de eu respeitar a maneira como você quer agir, mas a mim já não é mais interessante. Jesus não ia com a massa. Jesus não ia. O comportamento do Cristo era sempre o mesmo em qualquer massa, em qualquer ambiente. Com os poderosos para o mundo, nas festas, com os desprezados pelo mundo. Jesus era sempre o mesmo. Com a conexão perfeita do ego ao self, integrado ao Deus interno e ao Criador. Uma integração única. Agora, nós também podemos perceber que o sentido do mundo atual, ele está desconectado da questão espiritual, não é verdade? Concorda comigo? Então, nós temos também uma sombra coletiva que é natural no mundo de provas e expiações. Porque no mundo de provas e expiações, a gente não está muito ligado à questão espiritual. Então, naturalmente, conforme eu, enquanto espírito, vou compreendendo, me autodescobrindo e dando esse sentido mais profundo da questão espiritual e conduzindo a minha vida para essas ampliações de consciência, eu vou modificando a minha estrutura essencial, que é o espírito imortal. Naturalmente se modifica o meu perispírito energeticamente, que é o reflexo, o meio, o instrumento, e naturalmente o corpo físico. Adoecemos menos, temos menos problemas físicos quando temos sentido existencial, somos mais felizes. Isso é comprovado pelos estudos de medicina e espiritualidade. E naturalmente, se isso se modifica, eu já posso então, quem sabe, me candidatar para um mundo um pouco melhor. Então os mundos também refletem um para quê, um sentido que é natural naquela faixa evolutiva. Imaginemos que a gente pudesse, a nível experiencial, reencarnar num mundo feliz. Vamos pensar que nos foi dada essa oportunidade, porque nós não poderíamos ir para lá. Não temos como moldar um corpo físico num mundo feliz. Temos mérito ainda para ir numa escola dessa, A gente sabe a álgebra básica, a gente sabe trigonometria. Para entrar lá tem que saber trigonometria. Num nível de desenvolvimento, Mas imaginemos que a gente pudesse entrar só para olhar ali, para um estudo, que a gente fosse conduzido até lá. Eu pensaria assim, como será que são as escolas num mundo feliz? Antes disso, como será que são as relações familiares no mundo feliz? Como será que são as relações sociais num mundo feliz? Como será que é a consciência do ser humano no sentido espiritual no mundo feliz? Não é como no mundo de provas e expiações hoje. Então,
é um processo também. A gente precisa transitar muitas vezes por essas experiências para perceber que não é esse caminho. Daí eu voltaria lá na polaridade. Talvez a gente tenha que ir para um capitalismo excessivo, né, de que tudo é dinheiro, poder, ter, numa polaridade, para, quem sabe, encontrar esse caminho do meio e esse equilíbrio. Porque também faz parte de um processo de desenvolvimento do espírito isso, né? Mas a sua reflexão é muito oportuna. E eu sugeriria a você que participasse dos congressos de pedagogia e espiritismo, porque se amplia muito o processo educacional, pedagógico, quando se tem a questão espiritual envolvida, né? Assim como se amplia muito discutir direito e espiritismo, né? Você imagine você discutir uma questão de anencefalia à luz da doutrina espírita. Quem tem direito? Não, a mãe tem direito de abortar, mas será que o espírito não tem também o direito de reencarnar? É outra proposta. O sistema carcerário, enfim. Por isso Kardec dizia, né, que é natural que as ciências gradativamente vão percebendo esses aspectos que a doutrina espírita nos traz à luz da reflexão filosófica, e isso vai sendo incorporado. Fica claro, então, e precisa ficar nessa altura, que nós temos uma força interior que nos leva a um sentido, né? Se vocês forem novamente ao livro Triunfo Pessoal, olha só o que a benfeitora diz. O self é uma força tremenda. Aqui ela está trabalhando essa ideia de força que nos dá sentido, força teleológica. O self é uma força tremenda e compulsiva. Compulsiva é que não se consegue conter ou que não se consegue resistir. Não adianta você querer conter, resistir pelo ego. Só vai demorar mais e vai sofrer mais. Porque o espírito imortal vai se realizar em nós, queiramos ou não, egoicamente. Quanto antes eu amadurecer para esse processo e servir enquanto ego o espírito, sem perder naturalmente o ego, melhor. Eu vivo, Paulo de Tarso dizia, meu ego está aqui estruturado, eu sei o que eu quero. Porém, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, é um ego que serve ao self, conectado com essa força ou essa questão espiritual em nós. Então, não adianta querer fugir, é uma força tremenda e compulsiva, que leva o ser humano em direção ao encontro fatídico. Vai acontecer, fatídico, não tem como ser diferente, com o seu significado. É determinado que seja assim. E nesse momento, é o momento de caiu a ficha. Entendi o que eu estou fazendo no mundo. Entendi o para quê. O seu significado, o seu sentido existencial. É o início e o fim. É o início porque é o que impulsiona para começar, mas já é o fim, porque está aqui toda a possibilidade final já. Está tudo no self. É a origem, começa ali, mas já é a finalidade, é o sentido, né? É o todo, é o verdadeiro, é o si mesmo, é o espírito imortal. Ah, agora fica mais claro ler esse parágrafo. Agora fica mais claro, é uma força teleológica. Jung dizia exatamente a mesma coisa. Então Jung dizendo que há essa força inconsciente que nos leva a um sentido, ele vai dizer assim: o desejo humano mais profundo, não mais superficial, mais profundo, é a realização do que somos originariamente, nosso self. Veja, força teleológica, é a mesma coisa. O desejo humano mais profundo é a realização do que somos originariamente. Todos nós buscamos Deus, todos nós. E por buscarmos Deus, o ego precisa se ligar ao self num eixo ego-self. Então, se o ego
está desconectado do self, perdeu o contato com Deus. É necessário que esse ego volte-se para Deus, para esse Deus interno, que se ligue, que se conecte com esse Deus interno. E mesmo que o ego não queira, o self cria a maneira disso acontecer. Isso é claro para vocês? Criar a maneira de se conectar ego ao self, para Jung, é uma função religiosa da psique. Isso é muito importante. Então, olha só. Joana de Ângeles vai dizer assim no livro Triunfo Pessoal ainda. Esse livro é espetacular para trabalhar a função teleológica. À medida que o ego se faz consciente dos valores que estão íncitos no self, a questão espiritual que há em mim, torna-se factível uma programação saudável para o comportamento. Programação saudável para o comportamento. Vivo no mundo, preciso das coisas do mundo, mas sou um espírito imortal. Então, equilíbrio entre tudo isso, sem ansiedade, sem revolta, sem querer ambições desmedidas. É isso que ela está nos trazendo. Trabalhando cada dificuldade, todo desafio, tudo que nos apresenta, mediante a reconciliação com a sua realidade eterna. Poderíamos também dizer interna. Né? Porque o que é eterno é o self, é o espírito imortal. Então, o ego, ele precisa se relacionar com o self. Se reconciliar. Porque a gente tem uma tendência a viver exclusivamente a polaridade do ego. É o perigo da encarnação ou da reencarnação. A gente se fascina com a matéria e esquece quem é e a que veio. Aliás, Plotino, que é um filósofo neoplatônico, já afirmava isso. O maior perigo de sair do mundo das ideias e vir para o mundo físico é se fascinar pelo mundo físico e se perder nessa ilusão, né? O mito de Narciso é isso. Né? Eu me apaixono pelo reflexo do mundo, que não é o que eu sou, e morro por isso. Desperdiço a minha vida por isso. Esqueço da minha origem. Né? Então, o ego precisa se reconciliar com o self. Se reconciliar é se religar. E o self cria instintivamente, vamos chamar arquetipicamente, porque é psicológico, esse impulso de reconciliação. O self chama o ego para essa reconciliação. E isso, para Jung, essa capacidade inconsciente de trazer o ego de novo à conciliação, à ligação com o self, Jung vai chamar de função religiosa. Perfeito? E por que ele chama isso? Então, essa função religiosa é um diálogo, é o eixo ego-self. É uma função religiosa. Não é religião, é religiosidade. E a benfeitora falou isso no início. Religiosidade é uma conexão com o que eu sou intimamente, profundamente, no aspecto do para quê, da questão espiritual. E se eu não me conecto a isso, eu vivo sem religiosidade. Posso até ter uma religião, mas ela não serve para muita coisa. Ela é externa, né? Ela é formal. Ela é formal. Eu estou na massa, sou mais um. É um encontro social, eu vou, mas eu vou todo aquele dia lá importante, porque todo mundo me vê, daí eu estou bem, sociedade. Todo mundo me vê no centro espírita. Mas eu não estou conectado a essa realidade eterna. Então, é preciso, vamos pensar assim, fazer as pazes com Deus. O ego precisa retornar à casa do Pai.
a morada do divino em nós, a esse self, né? E isso então Jung chama de religiosidade. Ele vai dizer assim: fatos evidenciam uma função religiosa no inconsciente. O que é isso? É a força arquetípica do self trazendo o ego para olhar para si. A psique é naturalmente religiosa. Querendo ou não querendo, isso vai acontecer. Ou isso acontece constantemente. Só que o ego precisa entender isso. E por que ele usa essa concepção de religiosidade, né? Porque ele usa a origem, a etimologia da palavra, que vem de religare, que significa religar, reconciliar aquilo que está desligado, que está desconectado da sua essência. Então vem de religar, que foi muito bem traduzido nessa pintura espetacular, né? A Capela Sistina. Quando a gente religa o homem, ego, ao Criador, self. Essa religação do ego ao self. Psicologicamente a gente pode pensar assim. Então a primeira compreensão de Jung é de que há uma expressão maior no ser, de um vínculo, né? uma função religiosa. E mais ainda, quando o ego consegue estabelecer a ligação com o self, Jung diz que desses dois elementos, ego conectado ao self, surge um terceiro, que ele chama de função transcendente. E na função transcendente se processa a cura. Eu encontro o sentido, eu encontro a razão, eu encontro o para quê. Tudo bem? Essa relação, então, do ego com algo maior em nós que nos move, que nos impulsiona a um sentido maior, é um dos entendimentos de Jung para a religiosidade. É mais amplo do que crença, tá? Aliás, independe de religião e crença. Um ateu tem religiosidade, psicologicamente. Perfeito? Porque todos nós temos o espírito imortal que vai falar para essa personalidade temporária: ego, não é você que manda aí nessa brincadeira. Sou eu, espírito imortal. Você não veio para isso somente. Mas se você se desconectar da questão espiritual, vai ter problemas. Todos nós estamos nos individuando. Estamos num processo de crescimento e maturidade do ego e de conexão do ego ao self, independente de onde estamos. Todos nós. A proposta é a gente tomar consciência disso para facilitar as coisas. Então isso é um eixo, né, que a gente já começou a falar aí em alguns momentos, esse eixo ego-self. Né? Então esse eixo ego-self, essa religiosidade, ela se manifesta nessa primeira noção de religação do ego ao self, e do encontro de dois surgir um terceiro que promove a cura, que é a função transcendente. A gente pode compreender isso como, primeiro, a compreensão do ego da nossa essência espiritual. Agora a gente está trazendo para o espiritismo. Poxa, entendi que eu sou um espírito imortal, me conectei com isso, e agora eu vou viver também para esse aspecto, né? E o segundo é a experiência transpessoal de sermos filhos de Deus. E quando a gente tem essa experiência de ser filho de Deus, não há mais espaço para queixas, para lamentações, não há, para pessimismo, não há mais espaço para isso. Tanto que a benfeitora vai dizer assim, não com essas palavras, mas a ideia, né, que ninguém tolera, suporta conviver com alguém que só reclama. Porque é uma pessoa desconectada da sua essência, desconectada de Deus. Então é preciso que haja uma religiosidade nessa pessoa, uma religação desse ego, a sua essência maior, para com que a vida tenha um colorido, para que ela tenha um sentido, um para quê. E se nós somos ligados a Deus, se estamos ligados, então nós não somos abandonados, né?
A gente não está aqui abandonado de Deus. Nós temos o divino em nós, a experiência do divino em nós. Se temos sentido, se estamos ligados ao self, então a gente consegue acionar em nós os potenciais criativos da alma, porque o self dá essa criatividade. A capacidade de resolução de problemas, resolução de conflitos, isso é do self, não é do ego. Tanto que às vezes você dorme, acorda, e aí as coisas vêm mais claramente, com mais facilidade de compreensão, com menos dor até, aquilo deixa até de ser tão pesado, num sentido de que é o inconsciente que trabalha isso, junto, na visão espírita, de todo o relacionamento com o mundo espiritual. Imagine os diálogos que nós não temos durante o sono, em que a nossa família espiritual diz, mas Wagner, conecte-se com o seu planejamento reencarnatório, com a lei de causa e efeito, com tudo que você estudou no mundo espiritual. E vamos lá, que estamos aqui torcendo por você. Daí eu retorno do sono e aquele problema nem é mais tão problema assim. Está mais leve. Né? É um novo olhar desse ego. Então nós não somos abandonados. Nós não somos abandonados. E muito menos estamos, né? Então, se você vive um momento da sua vida que você se sente abandonado, que a vida está difícil, que a vida está muito pesada e muito dura, tem que parar e buscar um para quê? Essa reconexão. Dar um novo significado, porque senão a gente vai piorando isso. Até perder o colorido, até perder a motivação, até as questões mais graves. Uma depressão, um suicídio. Né? Mas Jung também entende que a religiosidade, então, pode ser compreendida como a religação do ego ao self, que nos dá isso, né? Mas também religiosidade no sentido de religere, que significa reeleger. Então, um radical é latino, outro é grego. Numa visão é religar, no outro é reeleger. Então, Jung trabalha as duas abordagens. Reeleger significa escolher novamente. Novas escolhas. Eu olhava desse jeito, vou escolher olhar de outra maneira. Preferir entre dois ou mais. Fazer uma nova escolha, eleger novamente. Então, Jung vai trabalhar a religiosidade como uma compreensão ligada a religere, que é reeleger atitudes na nossa vida. E para eu reeleger atitudes na minha vida, eu tenho que ter uma atitude cuidadosa perante a vida. Eu tenho que estar atento. Por isso esse símbolo aqui. Eu tenho que proteger. Eu tenho que viver de uma maneira cuidadosa. Então, eu reconheço que eu sou um espírito imortal. Então, eu tenho que ter uma atitude cuidadosa na vida para expressar isso. Caso contrário, eu estou sem eleição do que é mais interessante ou mais cuidadoso para a vida. Né? Eu preciso me relacionar com isso. Da mesma maneira que temos essa atitude cuidadosa para o bebê, que precisa de todo esse cuidado para se desenvolver com saúde, de maneira integral, que tenhamos também nós essa atitude cuidadosa para conosco, especialmente para que possamos nos relacionar com essa força interna que nos rege, escolhendo o que convém às questões espirituais. Aí vem lá a questão que a benfeitora disse antes, não estar na massa. Sair da massa é o caminho para se diferenciar da massa, é o caminho da individuação. Se tornar agora um indivíduo e não mais uma coletividade. Então, quando a gente compara o processo educativo, fica mais fácil da gente compreender isso, né? Como que a gente tem, que cuidado nós temos com os nossos filhos do processo educativo? É um processo de se debruçar, né? De observar. É um processo de cuidar, de se debruçar sobre aquele ser, de perceber, de como ele age, com cautela. Né?
e ir modificando, mudando, estimulando, podando, mas com um objetivo maior, com um fim maior. O que eu quero desse serzinho que me foi confiado? Da mesma maneira que eu pergunto o que eu quero na formação do meu filho, como eu quero entregar esse filho de Deus que me foi concebido, que me foi permitido ficar, né, nessa existência, para eu impulsioná-lo ao Criador, como eu quero entregá-lo para a sociedade? Uma pessoa justa, correta, que mesmo todo mundo agindo de uma maneira não ética, que mesmo que a lei humana valide aquilo, que ele tenha decisões para no momento em que eu não estiver mais presente, ele possa agir com autonomia nesses conceitos que eu espero ter cuidadosamente zelado. Então, da mesma maneira que eu tenho esse cuidado com o filho, então também eu tenho que ter um cuidado com a minha vida. Como eu conduzo ela? Nunca me esqueço num momento em que a gente conversava com alguns amigos, no ambiente acadêmico, enfim, em relação aos estudos de Jung, e trocando algumas figurinhas sobre algumas atitudes e comportamentos que a gente se permitia. E o professor disse assim, né? E isso nos tocou, assim, porque foi junto do nosso grupo de amigos. Mas como é que você permite ou se permite fazer isso com você mesmo? Então é uma atitude que não é cuidadosa com a vida. E é uma grande reflexão para a gente voltar para essa atitude cuidadosa. Poxa, é verdade. Como é que eu me machuco dessa maneira? Como é que eu me permito viver desta maneira que me machuca tanto? Então Jung propõe uma religiosidade também nessa expressão maior, no ser de um vínculo, uma conexão com o que é transcendente. Tem que ficar claro essa mensagem inicial da benfeitora, né? Que eu posso ter religião sem religiosidade. Que eu posso ter uma instituição formalizada, mas sem conexão com a minha essência. Destituído da conexão da questão espiritual, do para quê da vida. E vira uma formalidade. Né? Morrendo de sede do lado da fonte. Morrendo de sede do lado da fonte. Porque a visão da religião, como diz a benfeitora, é justamente o oposto. É nos conectar com as questões espirituais, filosóficas da vida. Né? Mas aí nós não vamos entrar aqui na discussão de como houve essa mudança, né? Mas temos inúmeras obras aí para estudarmos também isso, né? A própria história nos é pródiga em apresentar esses exemplos, né? Então, para nós finalizarmos essa ideia da força teleológica, a gente pode entender um sinônimo disso. Se eu tenho um para quê, se eu tenho um sentido, então o self me impulsiona para esse sentido, e o self então é também visto como essa força criativa que nós temos em nós. É do espírito esse potencial inato de criar soluções, de vislumbrar possibilidades, de ressignificar a vida, de dar um para quê. É do espírito. Então é um impulso que move os potenciais criativos da alma. É um impulso que fomenta as possibilidades de soluções. Então é um impulso psicológico, é um arquétipo que me impulsiona para a totalidade do que eu sou. Então Jung vai dizer que o self é o arquétipo da totalidade. Como ele diz, o desejo humano mais profundo é realizar o self. É realizar o para quê existencial, sentido, né? E Jesus vai dizer a mesma coisa, muito antes de Jung, e só que ele vai dizer de uma outra maneira: vós sois deuses. Que Jung depois trabalha essa ideia, esse Deus interno, né? Vós sois deuses. Né? Benfeitora tem um livro chamado Desafios e Soluções. Né? Por que ela põe soluções? Porque ela não põe assim, vida, desafios. Desafios e soluções. Porque todos nós temos um impulso para criatividade, para solucionar os problemas, para resolver e para ressignificar. Então a vida dá desafios,
mas é do ser solucioná-la, equacioná-la, ressignificá-la. Né? E quem proporciona isso é o sentido. Quando eu tenho um sentido, eu vivencio esses aspectos de uma maneira mais tranquila. E é isso, esse potencial criativo que nós temos, que nos diferencia de todas as demais espécies nos reinos da natureza. Porque isso é do espírito imortal, é do self a força criativa. É isso que nos dá a arte, as ciências, que nos dá a música, que nos dá o teatro, que nos dá a pintura, que nos dá a capacidade de atuar no mundo, mudar o mundo. Isso é do espírito. Você não encontra isso em nenhuma outra espécie. Assim como é do espírito essa conexão com esse ser interno, esse Deus interno, para ressignificar as questões da vida. Claro até aqui? Mais ou menos? Mais ou menos. Então a proposta é que a gente saia daqui com uma pergunta, né? Para que eu vim ao mundo? Essa é a questão que a gente vai ter que dormir aí. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos na semana que vem.